pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre algumas dicas de como lidar com as birras das crianças. Geralmente as birras são bem comuns entre os 12 meses e os 36 meses. Então até algumas pessoas falam que quando a criança está passando pelos terríveis 2 anos, né? Mas isso tem uma relação muito importante com como a criança está sendo tratada e como a criança está conseguindo expressar o que ela está sentindo. Normalmente, se as crianças estão seguras, estão se sentindo seguras e conectadas, elas estão bem e elas não fazem birras. Então, se sentir segura tem muito a ver com a rotina, com a gente conversar com a criança, explicar as coisas que vão acontecer. E o se sentir conectada tem relação com ouvir a criança, com entender o que ela está querendo, com entender o porquê que ela está fazendo aquela birra. Normalmente as birras acontecem nessa fase porque é quando a criança não sabe se comunicar ainda direito através de palavras. E como ela não sabe dizer o que ela quer, ela acaba fazendo uma birra para conseguir o que ela realmente quer. Uma coisa que a gente tem que cuidar é que a gente tem que claro que eu vou dizer para vocês como lidar com as birras, mas a gente tem que cuidar para não fazer o que a criança quer no momento da birra, porque daí se ela quer receber carinho, por exemplo, e ela só recebe carinho quando ela faz a birra, aí ela vai continuar fazendo a birra para continuar recebendo carinho, tá bom? Sempre que a birra gerar atenção por parte dos adultos, aí mais ainda a criança vai fazer as birras. E quando você tiver que falar não por algum motivo, tente falar o não, mas puxar a atenção da criança para outra coisa, para que aquele não fique assim, não se torne uma coisa muito importante e a criança não acabe fazendo birra por causa disso. As birras normalmente acontecem em situações que a criança não está se sentindo bem. Quando ela está com fome, quando ela está com muito sono, muito cansada. Então é importante que sempre que a birra acontecer, a gente tente entender o que aconteceu imediatamente antes que acabou gerando a birra. E através disso a gente vai conseguir resolver esse problema antes de a birra acontecer. Quando a gente pensa em disciplina positiva, sempre a birra ela é secundária a um comportamento. Se a gente entender o comportamento, a gente vai conseguir evitar as birras. E como que a gente faz para lidar com essas birras? Então, se a birra acontece, o ideal é, se a criança não pode fazer aquilo, é um brinquedo que ela quer, alguma coisa que ela quer naquele momento e que não pode, a gente não vai dar isso para ela, mas a gente vai abraçar a criança. Abraça, né? E fica segurando até que a criança se acalme. No momento que se acalmar, que parou de espernear, de chorar, de gritar, a gente larga. E aí a gente pode conversar explicando por que aquilo aconteceu. Tentar conversar, tentar entender o que seu filho está sentindo. Outra forma de fazer isso também, que algumas pessoas utilizam, é aquele tempo sozinho, que alguns chamam de castigo, mas é o tempo sozinho. Nesse tempo sozinho, a gente pode segurar no colo a criança ou colocar a criança sentada em algum lugar e a gente começa a contar o tempo a partir do momento que a criança se acalma. Sempre a gente explica que a criança vai ficar ali para ela se acalmar. Não é um castigo, é uma forma da criança conseguir se auto-acalmar. Então, através disso, quando a criança para de chorar, de gritar, de fazer a birra, ela vai começar a contar o tempo e é 1 minuto mais ou menos por ano de vida. Então, aí é o tempo que a criança fica ali. Quando a gente vai dizer para a criança sair daquele tempo sozinho, a criança vai sair, a gente vai conversar de novo e explicar os motivos que a gente teve que deixar ela ali para ela se acalmar. O que não pode de forma alguma é a gente se sentir agredido, ameaçado pela criança, achando que ela está fazendo aquilo para nos agredir, para nos machucar, para nos magoar, e aí a gente começar a agir de forma agressiva e desrespeitosa. Então tem que sempre lembrar, ter autocontrole, lembrar que nós somos os adultos e que o nosso papel como pais, como educadores, é tentar entender o que está levando a criança àquele comportamento
que não está certo, né? Um comportamento agressivo, às vezes de automutilação. Então, a gente tem a obrigação de tentar entender. E aí, quando a gente consegue entender, a gente consegue, de forma respeitosa, ajudar a criança a resolver essa situação. Lembrem-se de que esse tempo sozinho, ou o dar um tempo, que a criança fica sozinha por um tempo até se acalmar, isso vai ensinar a criança a ter autocontrole. E a punição vai ensinar que os adultos, quando são agredidos, quando estão bravos, eles agridem, eles brigam. E não é isso que a gente quer que as crianças aprendam. Então, algumas dicas. Como lidar com a birra em público? Se acontecer num lugar público, a sua criança tiver uma crise de birra, tire a criança desse local, não deixe ela exposta ao que os outros estão pensando, aos outros olhando, que sempre para um monte de gente para olhar, parece que nunca aconteceu com o filho deles, né? Tire, vá para o banheiro ou vá para dentro do carro e tente acalmar a sua criança. Tente evitar que a birra aconteça. Então, se você sabe que seu filho, quando está com muito sono, muito cansado ou com fome, tem crises de birra, então tente resolver isso antes que a birra aconteça. Utilize a terapia do abraço. Então, no momento da birra, abrace seu filho, explique que você compreende o que ele está sentindo, que você não pode fazer o que ele quer naquele momento, mas que compreende a vontade dele e que ele tem que se acalmar. E fique abraçado até ele se acalmar. No momento que ele se acalmar, aí você já pode liberar a criança para fazer outras atividades. Sempre explicando o porquê que ficou ali abraçadinho, né? Que aquele motivo da birra não podia ser realizado naquele momento. E com isso a criança vai entender que, apesar de todo o amor que você sente, o seu papel como pai, como educador, é justamente ensinar o que é certo e o que é errado, e naquele momento aquela situação não era correta. Espero ter ajudado vocês com essas dicas, e as perguntas que vocês tenham necessidade de respostas podem enviar através do Instagram ou através do Facebook, ou no consultório a gente tem uma caixinha de sugestões também. Coloquem as sugestões de vocês que a gente vai estar conversando aqui sobre os temas mais variados, tá bom? Um beijão, até mais!